Olá, investidor do BTG Pactual Digital. Nós vamos hoje conversar sobre um tema que é um tema foco do cenário econômico no Brasil hoje, a reforma da Previdência. Eu sou Cláudio Ferraz, economista-chefe do BTG Pactual, e recebo aqui, com grande prazer, Paulo Tafner, um dos maiores especialistas do país em relação ao tema, propôs discussões a respeito, tem participado de discussões com o governo, tem muito a contribuir nesse debate. Paulo, eu queria começar conversando contigo a respeito da ênfase da reforma, né? Há uma ênfase muito grande, naturalmente, eu diria, em relação à questão fiscal, né? Assim, sem a reforma, para quem conhece o detalhe, o teto de gastos, menos o teto de gastos não fica de pé, né? A gente precisa, né, avançar na reforma da Previdência para permitir que o teto de gastos fique de pé nos próximos anos. Mas a reforma vai além disso, né? Tem a ver com a estrutura demográfica, tem a ver com a estrutura dos benefícios, quem é atingido, quem não é. Fala um pouquinho para a gente como é que você vê a reforma e por que ela é importante, de fato, pela parte fiscal, mas por outros temas também relevantes. Por favor. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a você, ao BTG, e a todos os investidores que nos ouvem. Mas a sua questão é fundamental porque você colocou muito corretamente. De maneira geral, o foco de uma reforma da Previdência no Brasil tem sido muito colocada na questão fiscal. Não que não seja importante, ela é importante, todos nós sabemos disso, né? Nós estamos com um resultado primário muito negativo, precisamos reverter esse quadro, enfim. Mas a reforma da Previdência ela seria necessária mesmo que não tivéssemos esse quadro fiscal. Isso só faz agravar ainda mais e acelerar mais a necessidade de reforma. Mas mesmo sem isso, nós precisamos de reforma. As nossas regras são desajustadas, inadequadas. Ela contém muitos privilégios, né? Você tem grupos que têm regras muito generosas, muito favorecidas, vis-à-vis a uma parte expressiva da população, que é sobretudo a população pobre. Então as nossas regras são assim, elas são duras com os pobres e muito generosas com segmentos médios e altos. Então é necessário combater privilégio. Isso é uma coisa que nós tínhamos que fazer. O Brasil clama por mais justiça e por mais equidade. Segunda coisa é que nós fizemos uma revolução demográfica, estamos em curso nessa revolução. As mulheres, desde os anos 70, começaram a reduzir o número de filhos que tinham, ao mesmo tempo, os avanços na área médica, toda a parte de saneamento, vacinação, enfim, são méritos da sociedade, além do avanço na indústria farmacêutica e na tecnologia propriamente médica, fez com que nossos brasileiros passassem a viver mais. Então, menos crianças e pessoas vivendo mais está fazendo com que a população envelheça. E no Brasil esse processo está ocorrendo de forma muito acelerada. Para que vocês tenham uma ideia, comparando com 200 países do mundo, eu estudo isso porque faz parte da minha rotina ver isso, existe uma estatística que os demógrafos consideram o momento em que uma sociedade passa a ser velha. É quando o número, a percentagem de idosos na população atinge 30%. Ou seja, 3 em cada 10 de uma sociedade é idoso. Então, esses são idosos. Então, isso é um momento em que a sociedade está envelhecida. Pois bem, a transição importante é de 10% para 30%, porque 10% é uma população jovem, que é como era o Brasil há poucos anos atrás. Então, o tempo necessário para o Brasil passar de 10% para 30% a incidência de idosos vai ser, dos 200 países do mundo, a 9ª mais rápida de todos esses países. Países europeus, por exemplo, demoraram 150 anos para fazer, 145 anos. O Chile, que é um vizinho nosso, vai demorar 70 anos. A Colômbia, algo semelhante. E o Brasil vai fazer em 48 anos. E esses países, nesses períodos que faziam a transição, cresciam rápido, né? Cresciam rápido e todos fizeram reformas. Aproveitaram o bônus demográfico, ficaram ricos, fizeram reformas da Previdência e cresciam a taxas bastante, digamos assim, pujantes
de modo a se tornarem ricas antes de envelhecerem. Enfim, só reforça, enfim, por diversos argumentos e ângulos, né, porque a reforma é premente. Na verdade, o tempo da reforma já passou, a gente está correndo atrás, né, enfim, da agenda. Num outro flanco, que eu acho que é um debate importante esclarecer a população, né, e a todos os investidores a respeito das razões, né, da reforma e ou temas que foram abordados, às vezes erroneamente, a gente já viu no passado tentativas contábeis, né, de justificar erroneamente que a reforma não era necessária, né? Da mesma forma, um tema recorrente nesse debate é o tema de você tentar pagar o fluxo, né, das despesas ou do déficit com a dívida ativa, né? Ao que parece, muitos desses temas, ou esse entre outros, já foram superados, mas um tema que a gente ainda vê enfim, recorrentemente sendo abordado e há um pouco de confusão nessa percepção e que acho que merece ser esclarecido, é uma confusão entre o que é a expectativa de vida ao nascer, né, e a expectativa de sobrevida do indivíduo, né? E essa confusão gera percepções de que até mesmo regionalmente seria injusto impor uma idade mínima elevada, etc. Como é que você vê isso? Como é que você encara o tema? Enfim, esclareça para a gente, por favor. Foram muitos, viu, Cláudio? Foram muitos mitos apresentados no debate, né? Você falou alguns deles e um particularmente importante é esse que diz respeito à questão demográfica diferenciada no Brasil. O que a gente observa? Em primeiro lugar, sob qualquer ponto de vista demográfico, o Brasil vem se tornando cada vez mais igual em todas as áreas e regiões do país. Todos os estados, os rurais e os urbanos, todos os lugares. O Brasil está se tornando demograficamente mais igual, isso é importante. Segunda coisa é que ainda há diferenças, especialmente nas estatísticas demográficas que dizem respeito à esperança de vida no momento que a pessoa nasce. E essa é uma estatística que é importante porque ela, digamos assim, sintetiza uma série de eventos da vida de uma pessoa. Então, por exemplo, olha, duas populações que têm as mesmas características. Uma, por exemplo, tem muita mortalidade infantil e a outra não tem. A que tem muita mortalidade infantil terá uma esperança de vida ao nascer menor do que a outra comunidade, simplesmente porque tem muita mortalidade infantil. Ora, isso é importante para orientar políticas, por exemplo, visando a saúde das crianças, saneamento, né, atenção à primeira infância e mesmo a parturiente, né, o pré-natal, tudo isso são fatores importantes para reduzir a mortalidade infantil. Agora, quando há uma prevalência de mortalidade infantil, isso faz com que essa estatística, que a esperança de vida ao nascer, caia muito. Então, se a gente retirar esse efeito, ou seja, se lá forem feitas políticas públicas, enfim, para que não haja mortalidade infantil, só isso vai fazer com que a esperança de vida suba. Então, quando a gente olha o Brasil, regionalmente, a gente vê muita diferença nessa estatística. Ou seja, um cidadão que nasce em Santa Catarina, por exemplo, ele chega a ter quase 10 anos mais de esperança de vida ao nascer do que um cidadão que nasce no interior do Piauí ou do Maranhão. Isso é verdade. Sim, mas aí as pessoas vão sobreviver. E, como você sabe, a Previdência é para os sobreviventes. Exato. Então, à medida que esse indivíduo ou esses indivíduos vão envelhecendo, a cada ano de vida dele, há uma estatística associada a quanto tempo mais ele vai viver em média. Então, começa aos 0 anos, quando ele nasce, aos 10, aos 15, aos 50, enfim. Aos 60 anos, agora é importante. Por que 60 anos? Porque em 60 anos é a idade média com que um brasileiro obtém um benefício de qualquer natureza, né? Então, aos 60 anos, se eu olhar um cidadão nascido no Piauí e um cidadão nascido em Santa Catarina, um representando a riqueza do Sul e outro representando a pobreza nordestina, vocês vão ver que a diferença de quanto eles vão viver dali para frente cai a 2 anos.
Ou seja, não há muita diferença. E aos 65 anos, cai abaixo de 2 anos, ou seja, eles praticamente vivem a mesma coisa. O que vai ser diferente aí? Basicamente, os pesquisadores mostram que a diferença desse um ano e pouco de esperança de sobrevida decorre basicamente de acesso a clínicas de hospitais especializados, porque para os idosos a maior predominância de morte são os neoplasmas. E aí, de fato, uma pessoa que tem acesso a um tratamento específico, sofisticado, e os centros médicos mais desenvolvidos estão no sul-sudeste, estica a vida do cara mais alguns meses. Mas a verdade é que não há muita diferença. Então, do ponto de vista previdenciário, não interessa, ainda que sob a ótica de preocupação social, o estabelecimento de políticas públicas seja importante, mas sob a ótica da política de previdência social, esperança de vida a nascer não quer dizer nada, absolutamente nada. O que quer dizer é esperança de vida, a idade relevante para aposentadoria ou para acesso aos benefícios, que é em torno de 60 anos. E aí praticamente não há mais diferença de esperança de sobrevida de qualquer brasileiro de norte a sul do Brasil. Quero chamar a atenção de vocês e para você, Cláudio, que é fácil, eu posso mostrar para vocês uma outra coisa. Eu tive o cuidado de pegar estado a estado do Brasil e medir quantos % de idosos tem na sua população. Né? Então, fiz para Amazonas, para Pará, para Piauí, para Rio Grande do Norte, para Sergipe, para Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, e fiz para todos os países, todos os estados. Qual não foi minha surpresa? Que a incidência de idosos é praticamente homogênea em todos os estados do Brasil, com exceção dos estados que eu chamo dos estados de ocupação recente. Quais são? Os ex-territórios, que não tinha ninguém praticamente, então a população migrou para lá e quem migra é jovem, aí não tem velho. Basicamente esse e aqueles em que houve, digamos assim, separação de antigos estados, como o Tocantins, por exemplo, que saiu do antigo Maranhão. Basicamente, nesses estados, a incidência de idosos é pequena. No resto, eu vou lhe dizer, no Rio Grande do Norte tem mais idoso proporcionalmente do que no Paraná. Ora, mas se as pessoas argumentam que lá as pessoas não sobrevivem, como é que tem idoso? Então tem alguma coisa errada. Você não, digamos assim, é não plausível a hipótese de que alguém queira viver no interior do Piauí quando ficar velho. Não creio que... Ou seja, não há migração de velho para lá. Os velhos de lá são os sobreviventes da população piauiense. E você olha, eu tenho esses dados tabulados, não há grandes diferenças, com um destaque especial, a incidência de idosos no estado do Rio de Janeiro é bem maior que a média nacional. Mas aí eu entendo, porque o Rio de Janeiro era até pouco tempo atrás o paraíso dos idosos. Um clima mais ameno, num certo sentido, boa parte do ano um clima bastante agradável, belezas naturais, enfim. Ali era a cultura do Brasil, então muitos idosos migravam para lá, depois de aposentados. Mas fora isso, é mais ou menos estável a presença de idosos na população local de cada estado. Perfeito. Vencidos esses temas, a gente espera que eles sejam vencidos, uma reforma, afinal de contas, tem que ter algum impacto. Né? A gente não pode fazer uma reforma pequena, né? Seja pelas questões demográficas, enfim, pelos efeitos fiscais que são relevantes que ela venha a ter. O que você acha que é uma reforma razoável diante dos desafios fiscais que a gente tem pela frente? Não só nesse mandato, mas, enfim, num prazo mais longo. E talvez que temas você pudesse elencar brevemente, quais são os temas que você não pode ver fora de uma reforma? Ora, nosso tema previdenciário ele é cheio de imperfeições, né? Ele é uma colcha de retalhos em que você tem pedaços da legislação que estão bem escritos, outros pedaços estão muito mal escritos, dão margem a muita interpretação. Só para você ter uma ideia de quão problemático 30% dos benefícios rurais são concedidos na esfera judicial. Por quê? A lei não está com clareza suficiente para ser em conteste.
Óbvio que há uma tendência do judiciário a ser muito paternalista, ainda mais com o dinheiro dos outros, né? Do executivo, se fosse do seu próprio orçamento, talvez não fosse tão benevolente. Mas, de toda forma, há margem a interpretações. A mesma coisa, por exemplo, diz respeito à questão do BPC, o benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial, enfim, a redação tem falhas. Então, para todo lado que você olhar, tem falhas na redação. Então, a gente precisa fazer uma limpeza, uma depuração disso. Nós precisamos fazer uma reforma que abarque, portanto, não apenas um benefício ou outro benefício. É necessário fazer uma reforma que abarque praticamente todos os benefícios contemplados no nosso sistema de seguridade. Em geral, as pessoas acham que previdência é só aposentadoria e pensão. Não é. Tem mais de uma dezena de benefícios. Né? Você tem, por exemplo, desde salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão, tudo isso está lá dentro do nosso sistema previdenciário. Então, e cada um deles precisa ser tratado, porque não está bem redigido. Mas, obviamente, que uma reforma tem que ter, ademais desse fato, tem que ter potência fiscal. Não basta fazer uma reforma que só arrume mais ou menos isso aqui e não gere economia. É necessário que tenha potência fiscal. O que eu imagino que uma reforma tenha, assim, de potência fiscal para ser considerada uma boa reforma? Tem que ter alguma coisa em torno de 900 bilhões a 1 trilhão de reais de economia, vis-à-vis o status quo, num horizonte de 10 anos. Tem que produzir isso de economia. Ou seja, contribuir de forma decisiva para a retomada do equilíbrio fiscal. Então, isso é importante. E dentro dessa perspectiva, o que nós temos que manter como crucial para que isso se materialize? Nós temos que definir uma idade mínima, que obviamente não é uma idade mínima desconectada da nossa realidade demográfica. O que eu quero dizer com isso? Olha, hoje em dia, você estabelecer uma idade mínima, ainda que seja atingida num horizonte temporal relativamente curto, nós temos que estabelecer uma idade mínima compatível não apenas com o mundo desenvolvido, como boa parte dos nossos vizinhos latino-americanos, enfim, que já tem idade mínima de 65 anos. O ideal seria que fosse uma igualdade entre homens e mulheres por várias razões, entre as quais o fato de que elas vivem mais do que nós, tá certo? Então, isso seria adequado, porém, não sei se vai ser possível. Então, tem uma idade mínima, próxima de 65 anos, com flexibilidade, né, para que à medida que a gente continue a envelhecer, ele possa aumentar. Segundo, tem que ter uma transição rápida. Eu entendo que tem que ter transição, porque senão fica uma situação muito difícil para quem está muito próximo da reforma. Então, esse é um problema e cria muita resistência. O cara está 1 ano da reforma e joga 8 anos para frente. Ainda que no passado alguns ajustes tenham sido imediatos, né? Sim, sim. Mas não é não recomendo, é o tipo de prática que não é recomendável. Tanto a emenda 20 quanto a emenda 41 provocaram isso. E à época, muitos dos que hoje acusam uma solução como essa defenderam algumas dessas propostas. De toda forma, eu acho que doutrinariamente não é recomendado. Tem que fazer uma transição. Porém, tem que ser uma transição curta. Nós não temos, você falou muito bem, mais tempo. Nós estamos fazendo uma reforma que deveríamos ter feito lá nos anos 90. Não fizemos, estamos pagando um preço. Então, um dos preços que a gente vai pagar é que a transição tem que ser rápida. O que eu quero dizer com transição rápida? Alguma coisa próxima entre 10 e 12 anos. Não pode passar muito mais disso. Transição de 20 e poucos anos é impensável. Terceiro ponto que é importante, não conceder mais aumento real para os benefícios previdenciários, como foi a prática dos últimos 20 anos. Não dá. Né? Como o piso previdenciário e assistencial os pisos, né, estão indexados ao salário mínimo, e como o salário mínimo desde 94 teve um aumento real de 160%, ou seja, ele foi multiplicado vis-à-vis o que era no passado por quase 3, em termos reais, além da inflação, isso foi repassado para o sistema previdenciário.
Então, isso não pode mais acontecer. Não pode, não tem mais possibilidade. E, além do mais, se olhar retrospectivamente, é uma injustiça. Por quê? Quando eu olho os indicadores de produtividade no país, eles praticamente continuaram inalterados nesse período. Olha que coisa curiosa. A produtividade não cresceu. O rendimento médio dos trabalhadores ativos caiu. O desemprego aumentou e os aposentados tiveram um ganho real. Olha que coisa absolutamente desconexa. Quem sustenta o sistema, que são os ativos, tiveram perda de renda real e quem é sustentado teve ganho de renda real. Então nós temos que mexer nisso, ou seja, não podemos mais ter ganho real no sistema de aposentadoria, não pelo menos por um período de 10, 20 anos. Tá certo? São os 3 pontos fundamentais. Eu poderia dizer outros. A acumulação de benefícios. O Brasil é um país que permite muita acumulação de benefícios. Tem que mexer nisso. Mas, obviamente, que cada ponto desse faz um somatório para a potência fiscal necessária. Esses 3 são cruciais. E talvez, enfim, mudanças que ajudem os estados, né, os entes subnacionais, a terem um ajuste mais facilitado. Não, então, esse aí tem 2 aspectos importantes que a gente tem que tratar. Primeiro, porque nós temos que combater diretamente os privilégios. Né? Isso por si só já seria a razão. No caso de privilégios, eles não são exclusivamente, mas estão concentrados nos servidores públicos. Para os governos estaduais e das capitais do Brasil, o sistema previdenciário está devorando as finanças locais. De modo que os estados hoje, já vários não pagam salários em dia, vários não pagam as suas aposentadorias e pensões. Por quê? Porque esse sistema comeu tanto recurso que não há mais recurso para manter o Estado em operação. Os serviços básicos. Isso significa dizer, porque, veja, quem presta os principais serviços à população não é a União, são os estados. Ele presta os serviços de segurança pública, saúde e educação. Ora, isso aqui é a base de uma sociedade. A segurança pública, a saúde e a educação. Isso é a base de qualquer grupo de convivência social. Quando o Estado entra em colapso, o Estado, governos estaduais entram em colapso, os laços de solidariedade humana local desaparecem. Né? Então, nós vimos, por exemplo, o que aconteceu quando os policiais pararam de trabalhar no Espírito Santo. Aconteceu assim, um caos total. Né? Quando a saúde entra em colapso, é outro caos. Né? E quando a educação não funciona, você vê que isso gera um problema, um transtorno e efeitos, às vezes, deletérios na formação das nossas crianças e futuros profissionais. Então, é necessário ter um combate direto aos privilégios, né, dos servidores públicos, seja por razões de combate ao privilégio, seja porque é necessário dotar os entes subnacionais de infraestrutura material para tocar as suas atividades definidas na Constituição. Perfeito. E para encerrar, diante dessa agenda importante, deixa eu te perguntar uma coisa, diante da sua experiência nesse debate já há muito tempo, ao longo do ano passado, ao longo desse início da legislatura, diante da nossa pesquisa publicada hoje com congressistas, qual a sua expectativa? Você está otimista com as chances da reforma? Como é que você vê a reforma evoluindo no Congresso esse ano? Eu fiquei, em primeiro lugar, bastante satisfeito com os resultados da pesquisa que vocês divulgaram hoje, né? Muito boas, e que mostram que há uma, digamos assim, aceitação por parte dos congressistas de que é necessário fazer a reforma previdenciária. Isso é bom. Há anos atrás, tanto a sociedade quanto o Congresso achavam que não tinha nenhum problema na Previdência. Depois, pesquisas indicaram que tanto um grupo quanto o outro achavam que tinha problema, mas que não precisava de reforma. Agora está evidente que tem problema e que precisa de reforma. Então, isso é uma pesquisa divulgada por vocês hoje, aliás, muito interessante, né? Meritória de elogios. Ela mostra que o Congresso Nacional, em sintonia com pesquisas que mostram que na população, a população entende que precisa de fazer reforma, então, em bastante sintonia, os congressistas também entendem que
é necessário fazer uma reforma do nosso sistema previdenciário. Então, só por isso eu já fico muito feliz. Há pontos ali de consenso, de entendimento do que deve ser feito, pontos de que há mais discordância, mas, enfim, no geral, o que me pareceu é que há um sentimento, uma percepção muito favorável à aprovação de uma reforma. Quão profunda ela vai ser, quão intensa ainda não sabemos, mas a minha experiência mostra que o debate já evoluiu muito, precisa de muita campanha de esclarecimento para a sociedade, mas o debate já evoluiu muito. Comunicação é essencial. A comunicação do governo quanto a isso é crucial, mas não pode ser única. É necessário que também agentes do setor privado, das redes sociais, entrem nessa disputa de comunicação, porque muitos que são contra a reforma, sobretudo aqueles que querem a perpetuação de privilégios, são muito ativos nas redes sociais, nas mídias, enfim. Então é necessário enfrentar essa guerra. Agora, eu estou otimista porque eu vejo com bons olhos a perspectiva de aprovação da reforma e ainda, eu diria assim, até o meio do ano, até junho, julho, eu vejo que temos muitas chances de já estar com uma reforma aprovada. Paulo, muito obrigado pela sua participação, sua disponibilidade. É um tema muito relevante, a gente espera resolver, ou pelo menos, enfim, encerrar esse tema, né, no curto prazo esse ano e avançar de maneira decisiva e espero estar contribuindo, né, com a discussão, com o conhecimento das questões, dos pontos mais importantes e com desafiador o cenário mas com recompensador pode ser se a gente finalmente entregar uma reforma da Previdência a contento. É isso mesmo, senhor. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Um abraço.